A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 24. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, o capítulo de ontem foi um capítulo muito forte, exigiu muito. Se tu não assistiu, te convido a assistir, porque o 18, ele tá dizendo, depois destas coisas. Que coisas? Tudo que a gente viu no capítulo 17, sobre a Babilônia, sobre a prostituta, sobre a besta, enfim. Se tu não assistiu, vou te dizer, assiste. Então, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É muito importante tu assistir o 17, tu ler o capítulo e assistir o vídeo. Por quê? Porque aqui tá falando uma continuação do capítulo de ontem. Eu tenho explicado para vocês que a Babilônia é um sistema caído, pecaminoso, que a gente viu que ele era, transbordante de abominações e das imundícies da prostituição. E aqui tá dizendo que era um lugar detestável, o refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Prostituição, né? Os reis da terra. Então, essa prostituição envolvia todas as camadas, né? Tanto do povo quanto dos governos. E aqui tá bem claro essa associação da riqueza, do poder, do governo, da autoridade com o mal, que é um sistema caído, contaminado, pecaminoso. A luxúria, aqui tá a resposta, tudo que a gente falou ontem. Se tu ficou com alguma dúvida, olha a resposta, e eu tenho dito, a Bíblia se explica. Então, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, a economia está a serviço do pecado. Esse sistema, ele quer uma coisa, lucro, riqueza, prosperidade, dinheiro, superioridade, poder, autoridade. Vimos que era joias, ouro, era tudo refinado, era tudo poderoso, pedras preciosas, pérolas, cálice de ouro. Então, é uma união, uma aliança, toda sorte de mal, toda sorte de pecado, mas em troca, riqueza. Eles enriqueceram à custa da sua luxúria. É um sistema que se retroalimenta. O pecado, a prostituição, a infidelidade, o adultério, a imoralidade, a crueldade, a violência, os abusos, toda sorte de perversão. Vimos a embriaguez,
o prazer sem limites. Então, caiu a grande Babilônia, caiu esse sistema corrupto, perverso, infiel, maligno. Se tornou morada de demônios, espírito imundo. 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então, saiam dela. Nós não podemos ser inocentes a respeito disso. O mundo jaz no maligno. Quem coordena o mundo é Satanás, é o diabo. E ele tem seus aliados. E nos governos há alianças com Satanás. Saiam dela. Sair. Te separar. Isso quer dizer o quê? Te santificar. A raiz da palavra santo é separado. Então, quando a voz do céu disse, saiam dela. Então, isso é para mim, isso é para ti. Tu não pode viver de acordo com o mundo. Tu não pode seguir esse sistema caído, perverso, pecaminoso, contaminado, satânico, maldito. Tu não pode viver de acordo com o mundo. Então, o que a voz do céu está dizendo? Saiam dela, saiam da Babilônia, saiam desse sistema. Não se contaminem, não se entreguem, não se rendam a esse sistema. Porque tudo está marcado. Está tudo oferecido. É uma conspiração, é um pacto, é uma aliança. E quem vai ser sacrificado, quem vai ser o motivo, vamos dizer assim, do deleite, lembra no capítulo de ontem? São os santos, são os fiéis, são as testemunhas de Jesus, são aqueles que amam a Deus. Porque falta pouco tempo para que todas as palavras se cumpram. Então, a fúria das trevas é absurda. Eles querem fazer mal, porque pouco tempo resta. Então o conselho é esse, saiam, não te mistura. Aquele que é santo, cada vez mais santo. E aquele que é imundo, cada vez vai ficar mais imundo, mais sujo. Seja sábio, seja sábia. Então, vou repetir. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então, tu vai participar dos pecados, tu também vai participar dos flagelos, dos castigos, do julgamento. 5. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O que está sendo dito aqui? Que Deus vai fazer justiça. Os pecados vão ser castigados. E são muitos pecados. Quando diz assim, é que subiram, né, se acumularam até o céu. O que quer dizer isso? Que era uma pilha, que era muito pecado. 7. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Então, nesse versículo, o que tu vê?
soberba, arrogância, né? Nunca saberei o que é pranto. Viveu em luxúria, a gente viu prazer sem limites, não há limites. A gente tem visto cada escândalo, cada coisa horrorosa, pessoas que eram do governo, pessoas que eram importantes da sociedade, artistas, né? De universidade, enfim, como eu disse, todas as camadas da sociedade, e tá vindo tudo à tona. Como é que é? Abriram a tampa do esgoto, né? Ali tá dizendo, ó, morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. E estamos vendo isso. E pode ter certeza, ainda vamos ver muito mais. E aqui tá vendo que é uma soberba mesmo. Se glorificou a si mesma e viveu em luxúria. E nós sabemos que maldade, crueldade, egoísmo, isso é idolatria, egolatria, né? O eu em primeiro lugar. 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Toda vez que a Bíblia fala em fogo, é juízo, é julgamento. Então, será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, esse fogo é de Deus, é julgamento. Tipo, a paciência de Deus acabou, terminou. E ali diz um só dia. E eu tenho falado isso para vocês, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, a ruína vai vir de repente. É isso que quer dizer, que nem no outro capítulo, de uma hora para outra. É uma forma de dizer que vai ser de repente. Quando os impérios, os poderes, os domínios, os governos estão no auge, eles pensam que nada vai acontecer. E aí desaba tudo. Porque assim Deus decide, porque assim Deus determina. 9. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Tem gente que não acredita na Bíblia. Tem gente que não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Acha que tudo isso não faz sentido nenhum. E aqui fala, ó, os reis da terra. Então quer dizer governo, poder, poderes, autoridades, líderes, se prostituíram com ela. Isso aqui tá reiterando o capítulo 17, né? Vão chorar e se lamentar os seus cúmplices, os seus aliados. Porque estão vendo assim, ela caiu, daqui a pouco sou eu, né? Quando virem a fumaça do seu incêndio. Então, os reis da terra, os governos, eles se aliaram ao mal. São cúmplices. Estão na mesma situação, no mesmo nível. 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então haverá um fim para todo o mal sobre a terra, seja de grandes, seja de pequenos. 11. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eu vou só parar aqui um pouquinho, para tu entender que esse ai, ai, né, é um lamento, é um desespero, mas é de quem não se arrependeu, é de quem tá só vendo prejuízo, é aquele ai, ai de quem tá sofrendo dano. Como a gente diz, deu com os burros na água, sabe?
não é meus pecados, não é clamando por perdão, por arrependimento, não. É quem teve prejuízo. Mercadores da ideia do quê? Da economia, de quem está perdendo dinheiro, de quem faliu, de quem perdeu, de quem se deu mal. Faliu significa... O que é faliu? É tipo, a pessoa não tem mais a sua fonte de renda. A economia está colapsada. A gente viu na pandemia o que aconteceu. Pessoas que ficaram desesperadas. Porque perderam tudo. Então aqui está dizendo, ó, por causa dela chora e pranteia os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então, não é porque eles viram que ela era errada, porque o mundo estava pecando, porque era injusto, porque era cruel, porque era imoral, né? Moralmente condenável. Não tinha nada a ver com isso. Não tem nada a ver com arrependimento. Eles estavam aliados, mancomunados, né? Mancomunados, né? Unidos. E aí o que aconteceu? Aí vem uma lista. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate. Eu tô rindo porque no outro capítulo, né? A gente viu isso também. E toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carruagens, de escravos e até almas humanas. Então, assim, isso aqui, só isso aqui dá um bom estudo, hein? Da gente ver, assim, tudo que as pessoas querem do bom e do melhor. Elas precisam se sentirem superiores aos demais. Então, o que elas buscam? Se diferenciar, se destacar, ter um status, ter uma posição superior aos outros. Superior aos outros, ou superior às outras pessoas. Então, tem essa lista. O que tu vai ver? Ouro, pedras preciosas, tudo é coisa cara, coisa de valor. Coisa que faz uma pessoa se sentir melhor do que as outras. E ela tem muito disso. Então, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. E a gente vê. A gente sabe que é assim. Pessoas que são melhores do que as outras porque elas têm. Tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, pérolas. Elas querem o melhor do mundo. E em troca, elas fazem qualquer negócio. Qualquer aliança, qualquer pacto. Descem ao submundo para ter tudo isso. E olha, perfume, azeite. É muito forte isso aqui, hein? E aí vem almas humanas. Porque nós temos visto pessoas que não têm limites. Então não tem mais o que ela não tem. Então ela quer, né? Não sei se eu posso falar, mas seres humanos... sei lá se eu posso falar isso, meu Deus. Crianças, né? Coisas horrorosas que a gente tem visto, né? Almas humanas. E sim, também não é só isso, né? Também a prostituição, tráfico humano, órgãos. Gente, é muita coisa errada. Tudo originário, vamos dizer assim, das trevas. Tudo isso são demônios, são espíritos malignos que a gente viu ali, ó, que gera tudo isso, que quer que as pessoas desçam ao submundo, que elas assim, percam a semelhança com Deus, se tornem irracionais, malignos, endemoniados, cruéis, perversos. 14. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu
tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Então, de novo, o lamento deles é porque eles perderam, né? Foram descobertos, foram prejudicados financeiramente. São governos corruptos, desonestos, desumanos, cruéis, que talvez foram descobertos e se tornaram expostos e presos e, né, foram denunciados, não sei. 15. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e escarlate. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque o linho finíssimo é santidade, mas ele é branco, é puro, linho finíssimo. E aqui tá, viu que eu digo uma Bíblia perfeita? Linho finíssimo de púrpura e escarlate. E eu expliquei para vocês que essas cores simbolizam o pecado, né? Então, aqui tá falando do linho finíssimo, mas púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Então é isso. Buscaram a riqueza material, a riqueza do mundo, se venderam, se prostituíram, se entregaram por causa da riqueza. Então, na verdade, o Deus deles era a riqueza. Eram os bens materiais. E aí, perderam os bens materiais, perderam tudo. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Porque muita gente lucra com o mal. Muita gente lucra com a prostituição. Muita gente lucra com os demônios, né? Com esse sistema caído e perverso. E aqui ele cita pilotos, marinheiros. Tem todo um comércio, todo um turismo, viagens. Eu não tenho outra palavra para falar. Um sistema que funciona do inferno. É liderado pelo inferno. É um sistema caído e pervertido. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, os céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, o que significa? Todos os que foram martirizados, sacrificados, humilhados, presos, torturados, deserdados, maltratados, né? Agora, Deus julgou a causa deles. Alegre-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela, né? Contra a Babilônia. Então, esses governos, essas pessoas, porque ele começou a falar, os reis da terra, não vai esquecer, tudo isso que está falando, né? Fala dos reis, todas as camadas, todos os grupos. Tem para todos, né? Eles foram julgados. Foram julgados. Deus julgou a causa de vocês contra elas. Contra ela. 21. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Sim, a gente sabe que isso aqui é como uma referência, né? O 18, 21, ó, de Ezequiel e de Jeremias. Porque eu tenho repetido para vocês, imaginem a Babilônia como o sistema do mundo caído, pervertido. Mas nós estudamos, né? Aí, ó, Jeremias e Ezequiel, o império babilônico.
que subjugava as nações e que sim, era perverso, era cruel, era infiel, era maligno. Então, aqui no Apocalipse, é uma forma de explicar, associar, fazer uma simbologia. Então, falar da Babilônia é algo que faz com que a pessoa entenda do que ele está falando. Mas eu tenho explicado para vocês que a gente entende a Babilônia como o mundo, o sistema caído, cidades, nações, povos, reis, governos, tudo isso que está envolvido, aliado com Satanás. Tudo que se levanta contra Deus. Como a gente costuma dizer, o mundo, mas a gente pode falar o sistema caído do mundo, que está entranhado, misturado em todas as camadas da sociedade. Pequenos e grandes, homens e mulheres, né? Ricos e pobres, pessoas que de uma forma ou de outra estão envolvidas com o pecado, com demônios. Olha lá, morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo. Isso aí está bem explicado. Vamos continuar então. 22. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então aqui está falando de que a vida diária, vamos dizer assim, a vida boa, né, nunca mais vai existir desta forma. E aí ele cita música, o trabalho, os alimentos, a luz, o amor, o conforto, quer dizer, essa vida comum, né, que é marcada pelo prazer, pelo deleite, pela vontade, por aquilo que a pessoa determina. Longe de Deus, longe da Bíblia, longe da igreja, quer viver uma vida livre, leve e solta, de acordo com as suas vontades. E aí fala da feitiçaria, né? Porque sim, invocam o mal, querem estar buscando coisas ocultas. E isso está, vamos dizer assim, resumido na palavra feitiçaria, que Deus abomina, que é uma abominação. E nós vimos também no outro capítulo a sedução, né? A prostituição, a infidelidade, a maldade. É tanto pecado, sabe? É tanta coisa que é muito sério. E aí, o que a gente vê? Que os santos, os apóstolos, os profetas, todos os que foram mortos. Então, esse prazer que eles sentiam, que eles viviam, que eles buscavam, também passava por sacrificar profetas, santos e todos os que foram mortos sobre a terra, como eu tenho dito para vocês, desde o justo Abel. Então, nós sabemos que haverá justiça, que haverá uma celebração celestial por causa da vitória do Cordeiro contra o mal, contra as trevas. E este poder aliado com prazer, e este prazer aliado com a riqueza, a luxúria, a prostituição, tudo isso é o domínio das trevas. O que a gente aprende hoje com este capítulo 18 de Apocalipse? Ai, ai, ai da grande cidade que ficou devastada de tamanha riqueza em uma só hora. Perdeu tudo. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Deus fez justiça aos santos, aos apóstolos e aos profetas, e a todos aqueles que foram injustiçados e sacrificados. Porque nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, todos aqueles
que professaram o nome de Jesus.